Olha, e chegou o momento da gente fazer uma meditação daquilo que a gente já tem falado durante toda a semana aqui no programa Família de Amor. Durante a paixão de Cristo, há um momento de profunda compaixão em meio à dor e ao sofrimento. Que é aquele momento quando Verônica, com coragem e ternura, ela atravessa a multidão e se aproxima de Jesus a caminho do Calvário. Movida pela compaixão, ela enxuga o rosto do Senhor com um tecido. Segundo a tradição, o rosto de Cristo ficou milagrosamente impresso naquele pano. E é sobre isso que agora nós vamos aprofundar na história e nos significados do sudário de Verônica, com o professor Guto Josman, que é historiador e também mestre em ciências da religião. Seja bem-vindo, professor. Bom dia. Bom dia, Vanessa. Bom dia, Valdete. E bom dia a todos os seus telespectadores do programa Família de Amor. Isso mesmo. Professor Guto, qual que é o significado desse gesto de Verônica naquele momento assim que nos traz tanta lembrança, né, na mente, nos relatos da vida de Cristo, nessa caminhada de Jesus ao Calvário? É um gesto que simboliza o próprio cristianismo. Nós, enquanto cristãos, nós somos convidados pelo próprio Deus para poder enxugar o rosto um dos outros. Veja bem que esse gesto se dá no momento de muita dor, de muito sofrimento de Cristo. Então, ao enxugar o rosto de Cristo, o cristianismo nos convoca, nos envia a enxugar o rosto de todos aqueles que estão sofrendo, dos sofredores desse mundo. Então, é um gesto que nessa Semana Santa é de muita riqueza espiritual e teológica, de nos mostrar aquilo que Cristo fez na quinta-feira, que é também o de lavar os pés uns dos outros, ou seja, nós estamos aqui para aliviar as dores dos nossos irmãos e irmãs. Então, esse gesto de Verônica, até a palavra Verônica, o nome Verônica, é essa verdadeira face. Qual é a verdadeira face? É o do serviço, é o de se colocar diante do outro. E esse gesto de Verônica, ele vai estar sempre ligado a essa ideia da solidariedade humana. Professor, o que é o sudário de Verônica e por que ele se tornou esse ícone tão marcante dentro da oração da Via Sacra? Na verdade, o cristianismo ele traz grandes relíquias, né? Tem o sudário de Verônica, tem também o chamado sudário de Turim. Ele se tornou importante justamente porque ele simboliza esse momento de dor de Cristo. Nós não podemos esquecer, porque muitas vezes nós cristãos, nós nos atemos apenas à face divina de Cristo. E Cristo foi humano também, 100% homem, 100% Deus, essa é a doutrina da igreja. Então, esse sudário de Verônica, né? Ele é importante porque ele nos recorda essa humanidade de Cristo, esse momento de sofrimento em que ele, ali naquele momento de dor, ele é socorrido também por uma humana. É aquilo que eu disse antes para vocês, é essa saga humana de que nós estamos nesse mundo para ajudar uns aos outros. Então, Verônica, compadecendo das dores de Cristo, ela vai ao encontro desse Cristo, como nós devemos ir ao encontro do outro. Então, essa grande relíquia, né, o sudário de Verona, se torna aí, então, uma das relíquias muito importantes para a história do cristianismo. Professor, e a gente vê que esse fato, né, descrito no Evangelho, ele foi incorporado à espiritualidade cristã ao longo dos séculos. Não ficou somente na história antiga, mas hoje, por meio da espiritualidade, a gente consegue vivenciar esse fato ocorrido com Jesus no Calvário, não é? Exatamente. Essa é a grande questão dessa espiritualidade. A Semana Santa, ela é muito rica, né, em muito simbolismo que nos faz ir ao encontro de Cristo. Então, esse véu de Verônica, ou sudário de Verônica, né, ele vai nos remeter a um desses grandes símbolos. Então, a Semana Santa é um grande convite a ir ao encontro de Cristo sofredor, de Cristo que está padecendo das dores da humanidade.
aí partindo da teologia paulina, né, que Cristo se entrega por amor a nós. Então, nós temos esses momentos de sofrimento de Cristo. Um desses é justamente naquelas 14 via sacra, porque a 15ª vai ser dentro da própria igreja, dentro da própria basílica, hoje, né? Então, nós estamos aí diante de um Cristo que caminha com a cruz simbolizando aí toda a humanidade, todos nós. Cristo que carrega cada um de nós naquele momento de sofrimento e de dor. E nesse momento de sofrimento e dor, aquela mulher anônima, porque o nome dela não é Verônica, Verônica é justamente o resultado desse véu, né, verdadeira face. Então, aquela mulher se compadece do sofrimento de Cristo, que já havia se compadecido do nosso sofrimento. Isso vai criando uma espiritualidade dentro da igreja, celebrada aí por séculos e séculos. Então, é um grande convite a todos vocês, estimados ouvintes, né, telespectadores da TV Pai Eterno, de nessa Semana Santa se voltar ao sofrimento do próximo. Quantos Cristos estão aí hoje crucificados? Quantos Cristos padecem aí de injustiças? E nós precisamos ser sempre solidários a todos, mas sobretudo aqueles que estão sofrendo nesse momento. É verdade. Professor, diante da história da igreja, né, o que representa o rosto de Cristo impresso nesse tecido, né, no véu de Verônica, para a história da igreja em si? Aí eu sempre faço a ligação desse véu de Verônica ao texto de Mateus 28, eu estarei convosco todos os dias até o final dos tempos. Então, a marca do rosto de Cristo nesse véu significa a sua presença permanente na história da humanidade. Ele sempre estará conosco. A ressurreição que nós vamos celebrar no Sábado Santo é o grande sinal que Cristo está sempre conosco, que a vida vence a morte. Mas nós temos pequenos sinais, essas pequenas relíquias que nos remetem a essa presença de Cristo permanente na história. Aí nós temos esse véu de Verônica, nós temos aí todo o relato da Semana Santa. Quer dizer, Cristo, ele não morreu simplesmente deixou de existir na história, ele continua conosco, nesses pequenos sinais. E como eu falei, esse rosto ele é um símbolo da solidariedade humana. Todas as vezes que nós somos solidários ao próximo, Cristo continua com a gente. Cristo continua na história da humanidade. Então, isso que é interessante. Por isso que eu faço sempre essa ligação do véu de Verônica ao texto de Mateus. Cristo sempre estará conosco. E aqui eu faço um adendo. O sofrimento, ele faz parte da existência humana. Cristo não disse para nós que o sofrimento não existiria. O que ele diz é que, mesmo no sofrimento, eu estarei convosco. Então, a presença de Cristo nos fortalece a enfrentar as agruras do dia a dia, os sofrimentos do dia a dia, e sabendo que Cristo está conosco, a vida se torna mais leve, a vida se torna mais palpável, a vida se torna, vamos dizer, mais confiável, porque eu sei que Cristo vai caminhar comigo. Amém, é isso mesmo. É o sentido do sofrimento para nós que somos cristãos, né? Verônica pode ser considerada um exemplo do papel das mulheres na história da fé cristã, professor? Uma boa pergunta sua, porque diante de um mundo hoje com tanto feminicídio, com tanto machismo, que desvaloriza o papel da mulher, nós não podemos esquecer dessas mulheres que fizeram história com Cristo. Não só essa mulher que acudiu Jesus nesse momento de sofrimento, mas aquelas que acompanharam Cristo, Joana de Cusa, a própria Maria Madalena de Magdala, e não esquecemos que esse gesto dessa mulher que acode Cristo vai ser premiado com o maior anúncio da humanidade, a ressurreição de Cristo, que Cristo faz por uma outra mulher, Maria Madalena. Então a mulher, ela faz parte dessa história da salvação. Cristo, enquanto esteve vivo, ele fez da mulher um lugar teológico. Isso é muito importante, porque a mulher era excluída, como muitas hoje o são. Então, Deus fez sempre dos excluídos um lugar teológico. E a mulher não foi diferente. Quanto carinho Cristo teve com as mulheres ao longo da sua existência. Então, esse gesto da Verônica pode ser lido também como esse agradecimento a Jesus Cristo de nunca ter abandonado as mulheres. E as mulheres serão premiadas através de Maria Madalena, com um grande anúncio da ressurreição. Que o Papa Francisco recentemente até decretou Maria Madalena como a apóstola dos apóstolos, que é aquela que leva o anúncio da ressurreição. Então, sim,
Respondendo a sua pergunta, aí essa Verônica, ela simboliza toda a solidariedade humana, feminina também. As mulheres que têm uma dupla, tripla jornada de trabalho, cuida da casa, cuida do marido, vai trabalhar. Uma mulher que muitas vezes é a esperança, é o amor dentro da casa. Eu sempre digo, nós vamos agora celebrar o Dia das Mães, quem é que mais se aproxima do amor de Deus do que o amor de mãe? Então, as mulheres sempre simbolizadas por essa Verônica. Professora, quero agradecer esse tempo, né, os esclarecimentos do senhor que nos ajudou também, com certeza, a meditarmos sobre essa realidade evangélica e histórica, né, de toda a nossa igreja. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, desejo a todos aí uma santa Semana Santa, né? Amém. Ou seja, uma boa reflexão e que Verônica, a mulher, possa ter aí uma reflexão para nós. Amém. Até a próxima oportunidade, professor. Até a próxima. Um abraço.